Muito bom dia, dia 13 de abril, agora aqui no Minuto Musa, vamos lá dar a voltinha no mundo aqui. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã tem os dados de inflação que saem por lá. Assim que sair eu coloco tanto no Instagram como no meu canal, @Minuto do Musa do Telegram, tá bom? Enquanto isso, o pacote de negociação nos Estados Unidos de 3 trilhões de dólares, vamos lá injetando mais trilhões e trilhões na economia, seguem em negociação entre os republicanos e os democratas, enquanto os primeiros acham que a dívida vai aumentar drasticamente. Isso pode trazer um problema de inflação lá na frente, que eu particularmente concordo muito com isso. E um dos presidentes do Banco Central americano, os bancos lá, eles têm as filiais, então o Fed de St. Louis, o presidente do Banco Central de St. Louis falou que com 3/4 da população vacinada, os Estados Unidos já deve considerar diminuir o quantitative easing, a quantidade de dinheiro que ele compra de títulos da sua economia, que injeta trilhões comprando títulos para dar liquidez, muitas vezes colocando os chamados junk bonds, os títulos de mais risco dentro do seu balanço, e isso obviamente lá na frente pode ter algum problema, tá? Pela primeira vez que eu vejo realmente alguém enfaticamente, depois de toda essa crise do Covid, falar em reduzir o quantitative easing. Bom, na Europa saíram alguns dados importantes. Na Grã-Bretanha, a produção industrial veio melhor do que o esperado, tanto no mês como no ano, porém o PIB veio pior do que o esperado. Anualizado, uma queda de 7,8% agora em fevereiro, e no mês cresceu 0,4%, mas ambos piores do que o esperado. E na Itália também veio a produção industrial, mas veio melhor do que o esperado. Vamos um pouquinho lá para o outro lado, na China, em que as exportações cresceram 30%, enquanto as importações cresceram 38%, a maior alta da importação nos últimos 4 anos, mostrando até que alguns países realmente podem estar se recuperando da crise toda do Covid. Talvez parece que o mundo está chegando ao fim em relação a isso. Agora, autoridades chinesas já se demonstraram preocupadas com uma bolha nos mercados globais e também com uma bolha nas casas, nos preços das casas chinesas. E até já estão começando a falar que, como a expectativa de dados dos dados que tem para sair desse ano na China são muito boas, é provável que o Banco Central chinês diminua a política monetária, ou restrinja a política monetária, diminuindo o montante de capital injetado na economia como um todo. No Brasil, a gente tem agora às 9 da manhã vendas no varejo que tem uma expectativa de queda de mais de 3% anualizado, e no mês uma alta de 0,6%. Mas a notícia principal, que mesmo fazendo a bolsa subir ontem, fez o dólar subir, os juros subirem futuro, é que ontem começou uma possível negociação para uma PEC, ou possível bate-papo inicial ainda sobre uma PEC, para que programas como o BEM, aquele que você pode reduzir os salários dos trabalhadores e a jornada do trabalho, que é ótimo porque traz flexibilidade, o Pronamp e os gastos de saúde da pandemia, totalizando por volta de 35 bilhões de reais, que esses gastos sejam retirados do teto de gastos para que possam incluir as emendas parlamentares dos nossos queridos legislativos para levar dinheiro para seus redutos eleitorais. Veja que absurdo, o Brasil já é extremamente endividado, com mais de 90% da relação dívida-PIB, pensando em tirar esses gastos para não estourar o teto de gastos e poder incluir o que foi negociado com 35 bilhões das emendas dos congressistas, dos senadores e da Câmara. E nesse caso, a gente não teria problema em estourar o teto de gastos, né? Porque diminuiríamos esse gasto de 35 bi que está sendo incluído para fora do teto, mas acontece que a dívida continua aumentando. Acontece que a gente continua jogando para frente os gastos absurdos dos nossos políticos, as benesses e como eles gostam de viver dessa maneira, e a população aceita. Parece que a gente acha que isso é uma obrigação, a gente nasceu assim e tem que continuar dessa maneira. Não tem que ser dessa maneira. Cabe a nós, de alguma maneira, lutarmos para que isso acabe, porque isso afeta diretamente o dia a dia na economia, afeta a compra da padaria que a gente vai comprar o pão, que a gente vai colocar gasolina no nosso bolso, tudo isso afeta. A gente tem que acordar e realmente não aceitar mais esse tipo de coisa, porque é um absurdo. Tira do teto de gasto para não dar crime de responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo a dívida continua subindo e o risco Brasil sobe, fazendo com que a moeda desvalorize, que venha a inflação e toda a roda que a gente conhece. O Brasil cansa. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.